Carvalho, sou médica veterinária sanitarista da Zoagro e nós estamos começando hoje o primeiro Zoagrocast. Então, estou muito feliz e com um convidado muito especial, o Ronaldo Alves. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar. Gente, eu tenho que apresentar o Ronaldo, mas é assim, o currículo é grande, tá? A gente formou junto lá no FMG, na Escola de Veterinária. Daí o Ronaldo, é, ele formou, trabalhou, fez residência, mestrado, doutorado na clínica de ruminantes. E hoje ele é professor na clínica de ruminantes na UFMG, professor em escola privada, proprietário da Foco Diagnóstico, atleta, tá, gente? Na prova de 3 tambores. E a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso, viu, Ronaldo? Como é que você consegue conciliar isso tudo e ainda, gente? Já vai ser futuro papai também. Bom, Júlia, quando a gente gosta das coisas, não é fácil conciliar, mas a gente acaba arrumando tempo para tudo, né? O negócio é a gente conseguir encaixar a agenda para que não fique falho nem nada. Eu não sou atleta, é hobby, né? Então a Não é gente atleta, acaba não gente. dedicando tanto ao esporte, mas é uma válvula de escape, né? Pela rotina de trabalho que a gente tem no dia a dia. Gente, é o seguinte, assim, eu não sei se eu posso falar isso, eu acho que não existe isso, né, inveja boa, mas eu tinha uma inveja boa, assim, do Ronaldo, porque quando a gente entrou na faculdade, eu era uma pessoa, assim, eu gostava de várias coisas, eu não tinha certeza ainda com que eu ia mexer, e sabe aquela pessoa que desde o primeiro período ela tinha aquela, né, você sempre teve aquela vontade, buscava, estava sempre envolvido em todos os projetos que tinha da universidade relacionado à parte de equino, você estava envolvido. Então eu admirava muito isso e falava assim, nossa, gente, eu queria ter essa certeza na minha vida, de que eu quero mexer e já ir me especializando e buscando sobre isso. Mas aí, você sempre trabalhou com equino, aí depois que você formou, o que que você fez? Eu formei, trabalhei com reprodução de equinos. Antes disso, Hum, formei, voltei para minha casa, né, sem emprego, sem uhum, perspectiva de emprego. Fui trabalhar, ajudar meu avô numa pequena fazenda que ele tinha. uhum, Ele e meu pai compraram um gado, e a intenção era ter um gado de corte. Meu avô sempre produziu leite e a intenção era mudar para gado de corte. Trabalhei pouco tempo com eles, né, não deu certo. E como eu trabalhei na faculdade, né, não só com equino, eu trabalhei com suíno, trabalhei com bovino, dei plantão em clínicas pequenas. Então, um dia, eu passei na cooperativa para comprar uns medicamentos e um veterinário falou que uma veterinária de Pedro Leopoldo estava me procurando para ajudar ela numa reprodução, numa estação de monta de reprodução de égua, onde eu fiquei trabalhando com ela um ano, uhum. em reprodução de égua, em transferência de embrião, inseminação, coleta de sêmen. E trabalhamos bastante, né? Ganhamos dinheiro, né? Na época, isso foi em 2000, a gente formou em 2010. Já na Uhum. estação de 2010 eu fiquei trabalhando com as éguas, com os garanhões, mas não era a... Eu vi que durante a graduação não era realmente, cavalo era meu hobby, não era o que eu queria para minha vida. E durante esse período de um ano trabalhando com a reprodução da égua, eu já fiz inscrição numa pós-graduação de reprodução de bovinos. Uhum. E daí eu conciliei a estação de monta com essa com essa pós em reprodução de bovinos. Mas por que que você, assim, você falou que tava ganhando dinheiro, tava trabalhando numa área que, assim, você gosta, né? Você Sim, gosta de sim. equino. O que que foi o gargalo, assim, o que que te fez mudar mais de área? Não foi só a pós-graduação? Não, assim, desde que eu entrei na faculdade, antes de entrar na veterinária, eu fiz um semestre de zootecnia na Uhum, UFLA, na Universidade Federal de Lavras. E lá eu já tive contato com várias áreas, né? uhum, Como eu sabia que eu já tinha passado no FMG e viria para o FMG, uhum. eu acabei me dedicando pouco às aulas e muito aos estágios lá. Então eu rodei na suinocultura, na ovinocultura, caprinocultura, na bovinocultura de corte de leite. Então, lá em Lavras eu já rodei bastante e me identifico realmente com todas as espécies. Hoje eu acho que se eu largar tudo e for trabalhar em clínica de pequenos, pessoalmente eu vou me sentir satisfeito. Só que na época, trabalhando com essas éguas, eu já me projetei no futuro. Eu Uhum. fiz uma projeção da minha vida no futuro e perguntei para mim mesmo se daqui 40, 50 anos era isso que eu queria estar fazendo da minha vida. Né? E a resposta foi não. Né? Como eu já tinha rodado bastante, Uhum, na época, a estação de monta a gente tinha muitos aras para atender, né? Então uhum, para ganhar dinheiro, na época a gente tinha que rodar vários aras, é uma rotina muito desgastante. sim. Não que hoje não seja desgastante, bovino não seja desgastante, mas essa resposta me veio à cabeça e não era isso que eu programava para minha vida pessoal e profissional. E daí eu já fui galgando, né, espaço na bovinocultura. Na verdade, foi uma oportunidade que Uhum, apareceu, de recém-formado,
E eu abracei essa oportunidade, né? Gosto bastante, né? Então, se fosse por Uhum. hobby hoje, trabalhar com reprodução de cavalo, eu trabalharia. Mas, do ponto de vista da minha projeção profissional, não era o que eu buscava na época, né? E hoje, provavelmente, também não voltaria a trabalhar pensando na minha carreira profissional com a reprodução de equinos. Sim, aí depois que você trabalha com equino, você foi para a área comercial, não é isso? Mas aí é a área comercial na parte de bovino. Exato. Então, durante a... Findou a estação de monta, eu tive algumas propostas para trabalhar com reprodução de bovinos, em Uhum. central de reprodução de bovinos, mas por algumas circunstâncias não deu certo, né? Uhum. Não foi o desinteresse meu, não deu certo, algumas coisas do destino não deu certo. E apareceu uma oportunidade de trabalhar na área comercial, de uma Uhum. multinacional. Uhum. E não estava diretamente ligado à parte de vendas, estava direcionado à parte de assistência técnica aos produtores que fechavam compras com essa multinacional. Então eu acabava montando programas sanitários para os clientes dessa multinacional. Durou próximo de um ano também, né? Uhum. Então eu acabei rodando o estado de Minas, algumas cidades de São Paulo e algumas cidades de Goiás, na bovinocultura de leite e de corte, montando os programas sanitários para essas fazendas. Só que a estrada, de novo, né, Uhum. me fez pensar. Tinha semana que eu rodava 2.000 quilômetros por semana, Nossa. entre carro, Uhum. avião, aeroporto. Quando a gente forma aeroporto, é muito chique se apostar que está em aeroporto, mas a rotina de É, aeroporto é cansativo, sim. não tem nada de glamour. Não Ho- estar em casa, né? Eu acho muito ruim. Isso, hotel, né? Então, Uhum. você não tem vínculos com lugares. Então, isso também para mim não foi uma experiência boa projetando de novo para o futuro. Enquanto eu trabalhei também, né, foi Uhum. financeiramente foi bom, profissionalmente muito bom, conheci muita fazenda, conheci muita rotina, muitos produtores, muitas cidades, né? Então eu rodei Minas Gerais do norte ao sul Uhum. nessa época. Algumas fazendas de Goiás, algumas fazendas de São Paulo. Então, assim, foi uma experiência, uma bagagem boa que trouxe para mim e não me arrependo de ter participado, mas também não era o que eu buscava pro futuro. Assim, você falou que você fazia essa parte do calendário sanitário, e aí isso você fazia para uma empresa, uma multinacional. O que que era difícil para você, além, assim, eu sei que a estrada é um complicador e não é só da área comercial, porque a gente que tá na área comercial, que tá na área, você tá ali no sistema produtivo, dando uma assistência também, né? Isso acaba acontecendo. Qual que era a maior dificuldade de você trabalhar com isso? Bom, por trabalhar por uma multinacional, muitas das vezes a gente acaba se esbarrando com concorrência, né? Então, às vezes a fazenda precisa de algo que a sua empresa não tem, Uhum. que vai ser algo que o concorrente tem. Uhum. Então, querendo ou não, barra um pouco. Algo a gente podia Uhum. utilizar, recomendar, mas a Sim. pressão comercial ela acaba atingindo mesmo a área técnica do trabalho da gente. Então, era limitado. Não é um calendário sanitário que hoje a gente, como autônomo, como profissional Sem sem vínculo, você vínculos, tem essa eu liberdade. tenho mais liberdade para trabalhar. É. Assim, hoje, como veterinária autônoma também, essa liberdade que a gente tem é uma paz. Assim, eu falo, claro, você trabalhar numa área comercial é muito bom, você tem um lado bom em diversos aspectos, mas essa questão dessa liberdade, eu acho que todo produtor, ele deveria ter o seu veterinário, porque aquela pessoa ali, ela tá livre, né, para chegar e conseguir abordar e conseguir ver de fato a necessidade do que acontece ali na fazenda. E depois que você acabou trabalhando com isso, inclusive, Ronaldo, você acabou, foi trabalhar, fazer mestrado, doutorado, e aí no seu mestrado, que eu acho que isso também foi algo que foi muito enriquecedor, porque eu lembro assim, no meu mestrado, eu trabalhei com bezerros, a gente fez assim, então a gente criava os bezerros, só que a gente tinha a eutanásia dos animais, porque era um experimento, e tinha eutanásia e muitos bezerros morreram, porque a gente viveu o surto de diversas doenças, então foram, né, mais de 120 necrópsias que a gente realizou, e aí você participar de tudo isso, ver do que está acontecendo, assim, do nascimento, e ver todas as doenças e fazer a necrópsia, essa é uma oportunidade tremenda. Porque eu acho que a gente acaba aprendendo muito com a necrópsia. E foi isso que você trabalhou lá com gado de corte em confinamento. Então, assim, hoje, em confinamento, o que que você acha que tem mais, assim, de déficit dentro de um confinamento? O que que falta que você acha que um sanitarista ele pode ajudar demais dentro de uma propriedade de confinamento, de gado de corte? O gado de corte em si, né, a atividade de gado de Uhum, corte, por muito tempo pecou na sanidade. uhum,
Então, a gente, quando entrou na faculdade, né, muitos hoje ainda pensam que gado de corte não precisa de sanidade porque seguem protocolos vacinais, seguem protocolos de vermífugo, Uhum, e a gente sabe que protocolos, eles não servem para todas as fazendas e todos os uhum, sistemas. Já tem mudado isso, a gente já vê pessoas hoje trabalhando com, né, voltado para a uhum, sanidade do gado de corte, tanto a pasto como confinado, mas eu costumo falar, né, para todo mundo que quando a gente vai nas palestras de gado de corte, todo mundo fala que sanidade ela representa pouco uhum, financeiramente, é barato. Em torno de 2% do custo de produção do gado de corte é sanidade. Mas pensando isso em prevenção, em vacina, vermífugo. uhum. Mas quando a gente fala de doenças em rebanhos, a sanidade ela vai causar um prejuízo muito grande. E o Então, subclínico também, né? Porque é isso, questão de ganho de peso. o É. impacto sanitário negativo, Uhum, ele é muito oneroso para o sistema de produção, tanto para o uhum, gado de corte extensivo como intensivo. Então, um gargalo hoje para os produtores de gado de corte é a sanidade. Né? Então, a gente tem uhum, pensando, a gente bate muito na tecla de cura de umbigo para uhum, o bovino de leite, a gente bate muito na tecla de pneumonia, hidratação. uhum, É óbvio que o tratamento desses animais não vai ser igual, mas precisa acontecer. uhum, Então a gente precisa montar estratégias sanitárias para que esse produtor não tenha grandes perdas na saúde desse indivíduo. Se a gente volta aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, a margem de lucro do gado de corte era muito grande, uhum. né? Principalmente o preço especulativo, de compra e venda. Em Sim, safra e entre safra, a gente já tinha lucro, mesmo se o boi não ganhasse muito peso, né? peso. Ele Uhum, mantesse o peso dele, só essa especulação de preço entre safra, havia ganho. Hoje, as uhum, margens de lucro estão muito apertadas. Até por causa dos confinamentos, a gente já não tem tanta essa variação de uhum, safra e entre safra em disponibilidade de carne no mercado. Então, a reprodução andou muito, a nutrição andou muito, é, o gerenciamento do gado de corte andou muito e a sanidade ficou lá atrás. Então, uhum, hoje, um gargalo grande no gado de corte é a sanidade. Como eu falei, quando está tudo bem, ninguém é super negligenciado. uhum, Mas a gente atende geralmente surtos, né? Não é um animal que fica doente, outro uhum, animal que fica doente. Quando a gente é chamado, são surtos. Então, a gente multiplicando esses surtos em queda de produção, morte, tudo isso vai levar a menor margem de lucro. E qual que é o grande problema? Muitos confinamentos, muito gado de corte não coloca essas perdas na contabilidade da financeira sanidade. Da sanidade. Aham, do todo. aham, sim. Então ele fala que o confinamento deu lucro X, deu margem Y, mas ele não colocou nas contas os animais que deixaram, que ficaram mais tempo no confinamento, o gasto com medicamento, os que não foram pro abate, os que morreram. Então essa contabilidade do que se perde, né, o que a gente fala, o que perde gotejando não Uhum, é contabilizado. Geralmente quando está esguichando perda, todo mundo assusta. Mas essa sanidade subclínica, né, essa uhum. doença subclínica, é o que tem acometido ganho de peso, mortalidade, índice É, reprodutivo. mas assim, tudo que você gasta dentro de um confinamento, tudo é muito. Porque são muitos animais, são animais pesados. Então, se você pegar, por exemplo, igual o OPG, é um exame super simples. E não é muito comum a gente ver animais mais velhos com verminose. Não é assim, muito comum. Essa é a verdade. Então, se a gente ainda pega, tem muitos confinamentos que tem ainda a prática, você vai fazer vai fazer o vermifugar os animais, e sim, uma coisa é vermífugo para uma bezerra, né? Outra coisa é um vermífugo para um animal que já está muito pesado. Então, se você pensar nisso, o gasto que você tem disso dentro de uma fazenda é enorme. E com um exame muito simples. Então, assim, hoje você ficou lá dentro de um confinamento. Então, hoje, assim, o que você acha que seria o mínimo que deveria ter dentro de um confinamento, dentro de uma fazenda de gado de corte, para ter para a gente facilitar em relação ao diagnóstico e economizar nessa parte de sanidade? Não só o uso de medicamentos, como o uso em momentos errados, né? Exato, momentos Quando a errados. gente pensa em vacinação dos animais assim que descem do Uhum. caminhão de embarque, né? Qual que é a O efetividade estresse, dessa né? vacina Exato. de um animal que veio estressado, Uhum. às vezes veio de uma seca bem prolongada, Uhum. eles vão entrar ali num estresse de redefinição de lote, né, mistura de Uhum. animais. Então, eu acho que todo grande confinamento hoje ele tem um planejamento. Ele vai planejar o econômico, ele vai planejar o nutricional, ele vai planejar é, compras. Ele tem que ter um veterinário pensando na sanidade. Uhum. E não só pensando e planejando.
precisa de reciclagem dos sanitaristas, né? Hoje Uhum. é rotina de confinamento ter as pessoas que fazem as rondas sanitárias. Sim. E muitas vezes a gente acaba encontrando sanitaristas que trazem o conhecimento de vida, né? Eles não Uhum. têm um treinamento técnico Uma para formação, identificar né? uma doença precoce. Uhum. Muitas das vezes eles vão identificar quando já está mais tardio, ou o tratamento vai ficar muito caro, ou não tem tratamento. Uhum. Então, um ponto muito importante hoje para os confinadores, e talvez para o gado de leite também, né? Uhum. Quando a gente fala em confinamento, Uhum. tanto o gado de corte como o gado de leite, ele precisa treinar os sanitaristas, investir no treinamento de sanitarista. Então, eles têm que contratar veterinários bons, que Uhum. conhecem de sanidade, para treinar a sua equipe e, se possível, ter o veterinário sempre à disposição, ou que tenha esse veterinário com visitas regulares, Regulares. Uhum. frequentes, para Uhum. reciclar a turma, né, reciclar Uhum. os sanitaristas. Quando eu estava no confinamento, né, eu morei 8 meses no confinamento, a gente treinava até o funcionário que dirigia o vagão forrageiro, Uhum. porque ele passava nas linhas, então a gente treinava o mínimo ele para identificar alguma coisa, um bovino que não está indo no coxo, um que está indo mais lento. Uhum. Então é treinar toda a fazenda para ficar em alerta, porque a gente sabe que quanto mais rápido a gente consegue diagnosticar, melhor é o prognóstico desse animal, né? Oh, isso é muito claro. Porque, por exemplo, hoje eu tenho o privilégio assim, de dar assistência em fazendas que têm esse pensamento. Assim, eu acho isso fantástico. Quando isso entra em conflito, realmente fica difícil de você continuar uma assistência. Então, por exemplo, tem a fazenda que, quando a gente chegou na fazenda, a fazenda estava com muitas dificuldades de mortalidade de bezerro, muitas dificuldades, né? Mortalidade muito alta. E aí você via assim, que o que que eu percebia? Tinha muita. Os funcionários estavam ali super interessados. Eu falei assim, gente, isso aqui eles estão com, assim, com a faca e o queijo na mão. Daí, o que que a gente fazia? A gente tem, né, nosso método tem a questão do exame clínico e a gente vai aprofundando, mas existe aquela avaliação de monitoramento que a pessoa do vagão tem que saber, a pessoa que fornece o alimento tem que saber, a pessoa que às vezes é o sanitarista, esse com certeza tem que saber. E aí acabava que chegava lá, toda vez que fazia visita, assim, o proprietário sempre fazia questão que todos os funcionários ficassem ali, ó, esse é o momento. Então a gente pegava e a gente faz monitoramento, é pegar, examinar muito animal, né? Se tem que passar 100 animais, é 100 animais que a gente vai passar. E nesse método a pessoa vai pegando. E a gente fala, você vai fazer isso. Então, claro, eu não tenho nenhum medo, eu não tenho medo de falar assim, nossa, eu vou passar isso aqui para o funcionário. Jamais. Sabe? Eu quero que ele saiba muito e que o veterinário que está lá com mais frequência também saiba muito. Então, se a pessoa vai falar assim, eu quero que treine muito essa pessoa aqui, porque esse aqui não vou precisar dessa assistência, jamais. Isso que é o que vai agregar a fazenda. E hoje a fazenda responde muito bem isso. Então, assim, hoje você falar de colostragem parece ser uma coisa simples. 10% do peso vivo, depois 5%, aí você chega nas fazendas incríveis e a colostragem não tá boa. Por quê? Porque tem uma série de coisas relacionadas ao treinamento de pessoas. Então, quando a gente chegou, era de um jeito. Hoje tá assim, 85%, excelente. É raro acontecer uma colostragem ruim. E aí, tem assim, a questão da colostragem, a produção de leite foi assim, ó. Então, e aí, o que que eu percebo? A fazenda vai investindo em pessoas. É isso o tempo todo em pessoas. E ter o diagnóstico rápido na fazenda. Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa chega e fala assim para mim, você está com algum problema, eu posso não estar lá na fazenda, mas está com algum problema, ele já me fala, olha, essa vaca, ela tá com tantos dias de DEL, ela pariu, não reteve, não teve cetose, essa vaca, ela tava de repente caiu o leite dela e ela não tá com febre, tal, não tá com mastite. Olhei as fezes dela, olha as fezes dela, tá mais fluida, tal, tá desidratada e não, e olha o contorno abdominal tá normal. Então ele já vem com muitas informações que a gente consegue muito mais trocar essas informações. Então isso que eu acho que é crucial dentro da fazenda, sabe? Então, olha, quando teve uma bezerra que eu sempre falava assim, ó, a bezerra, ela vai nascer e vai tomar o colosso, que essas bezerras que são mais fraquinhas, a gente conversa. Aí a bezerra nasceu, teve que passar colosso na sonda, tal. Aí ele falou assim, eu achei ela meio estranha. Ele foi lá e fez o exame de monitoramento. Então, nesse exame de monitoramento, o que que ele fez? Avaliou o vaso escleral, avaliou a mucosa, avaliou a boca, avaliou, ó, um pouco mais prematura. Aí tinha uma certa icterícia muito discreta. Aí chegou lá, já fez a lana, tinha lá uma babeda bobs. Tratou, aí depois fui lá e falei assim, tá lá a bezerra, tá vendo? Ela teve babesa bobs, ela teve pneumonia, ela teve estomatite, e hoje ele entende por que que ela teve. Claro que era bezerra que não teve
né, uma absorção de colostro boa, vamos dizer que estava com babéis. Então, eu acho que essas questões que você está falando, elas são muito importantes. Agora, se você chegar lá no confinamento, o que que você teria que ter? Por exemplo, você vai ter uma estrutura de necrópsia, de laboratório, o que que você hoje, né, recomenda que um local precisa de ter para ter esse diagnóstico rápido? Então, a gente precisa, né, de um lote, de um curral, enfermaria, que a gente chama, né, Uhum, onde ele vai separar esses animais. uhum, Uma sala de necrópsia seria, né, o sonho de todo mundo, mas às vezes isso não é necessário, uhum, principalmente porque os confinamentos acontecem na época da seca, então é tranquilo a gente fazer uma necrópsia sem ter uma sala própria. Mas que tenha um ponto de água próximo, que tenha uma sombra, que seja longe dos currais de confinamento. uhum, Então todo esse planejamento ele tem que fazer parte do que a equipe esteja alinhada, né? Morre um animal. Geralmente em alguns locais é tão quente que em horas o uhum, animal está totalmente autorizado. uhum, Então a equipe ela já tem que estar alinhada a morrer um animal. A necrópsia é essencial. uhum. Então que já vá um trator, uma pá, pegue esse animal do curral, leve para um local com sombra, para que a gente tenha material de qualidade para chegar nesse diagnóstico, né? Então a estrutura, né, a prática de necrópsia, ela tem que estar enraizada na cultura das fazendas. Sim. Eles têm que entender a importância de uma necrópsia. A gente costuma falar que mesmo que o animal Uhum, tenha morrido de fratura, né, uhum, fraturou, é uma coisa óbvia. Mas uma necrópsia ela vai te trazer informação de doenças que talvez esse animal é um sentinela, ele estava levando essa uhum, doença e pode prevenir ou te mostrar de maneira precoce de erros que vão acontecer no futuro. sim. Erros nutricionais, erros de manejo, erros de alguma doença viral bacteriana que esteja rodando na. Eu lembrei de uma necrópsia. Tinha uma fratura, mas assim, o animal foi crescendo, foi ficando muito pesado, e aí falou assim, não, não tem jeito. Aí a gente pegou e fez a eutanásia do animal, e quando viu ele tinha dictiocaulus, né, o verme pulmonar. Então assim, ele estava apresentando, então era uma situação que você tem que pegar e fazer um exame de fezes de rebanho, né, e não é o OPG. Então é um exame de berma, que é um exame muito específico, né, que você faz lá no seu laboratório, mas eu falo assim, é exatamente o que você falou. Às vezes é uma coisa que você fala assim, eu já sei. Você quer ver? Teve também, por exemplo, esse animal morreu, ela passou a sonda, morreu porque aspirou. Aspirou o colostro. Aí o que aconteceu? Isso, gente, é horrível na fazenda, porque a pessoa que passa a sonda, ela sente uma super responsabilidade. Aí quando eu cheguei, a pessoa tava como? Aí eu cheguei lá, ela tinha acabado assim de acontecer, sabe? Aí quando eu cheguei, ela já tava assim, com os olhos cheios de lágrimas, só que já chorando. Assim, não, eu passei, eu cheguei, e aconteceu isso, de repente ele começou a se debater muito e morreu. Aí eu falei, não, tudo bem, eu só vou dar uma avaliada aqui, vou fazer necrópsia. E ele falou assim, não, mas Bezerra morreu. Bezerra morreu hoje. Isso aqui foi porque ele já aspirou, jogou o colosso lá pra dentro. Depois ela começou, ela, né, batendo muito, tudo. Daí, quando a gente vai fazer a necrópsia, sabe, não tinha nada, assim. O que que tinha? Um pulmão completamente imaturo. Aquele pulmão que não afundava, um pulmão imaturo. Inclusive, que tinha pouca capacidade de respirar. Você passou uma sonda grossa ali, que é um animal que já tinha uma baixa capacidade de respirar, porque ele era um animal até agitado. Um animal agitado que tinha dificuldade de respirar. E aí, na hora que passa a sonda, vai lá descendo aquele colosso mais tempo ali, colosso grosso, aquilo ali, o animal foi naquela agitação ali, logo depois, aí ela foi, puxou. Então, assim, era um animal que tinha um pulmão imaturo, sabe? Então, assim, aí, você vê, eu acho que é tão sério, porque é uma coisa que era você culpar a pessoa, né, Sim, por sim. uma doença. E você chegou a fazer quantas necrópsias nesse período aí de 8 meses? Júlio, foi em torno de 240 necrópsias, né, que a gente fez nesse confinamento, é, inclusive de bovino. Hum. E um dia a gente estava descansando não, né? Depois do dia de trabalho, no piquete ali em frente à nossa casa, uma mula estava pastando, deitou e morreu. A gente também fez a necrópsia da mula. Sim. É, e só nesse experimento foram em torno dessas 240 necrópsias, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não me recordo de cabeça. Né? Teve dias que foram 10 necrópsias em um dia só, Dias quentes. dias quentes. Né? Foi no norte de Minas, né? Na época de setembro, outubro, então eram dias que variavam, tinha dias do termômetro do curral bater 42 graus. Uhum. Né? E Eu as, lembro de você mandar assim no WhatsApp, você colocava assim, ó, a temperatura e falava assim, hoje tem, né? Porque é, hoje vai ter muita o necrópsia. dia que a noite era muito fria e o dia Hoje é muito muito quente. quente,
a gente tinha certeza que algum animal ou outro ia acabar morrendo naqueles dias. E o que que era mais comum quando você encontrava de confinamento? Quais eram as principais causas aí de mortalidade? Então, a principal causa de mortalidade foi pneumonia, né, como é relatado no mundo inteiro. Aham. Só que a principal causa de morbidade foi doenças do sistema locomotor. E daí a gente tem uma outra linha de pesquisa, porque a gente ainda não sabe se os animais vão por problema de locomotor por descarte, e por Uhum. isso essa grande incidência, ou se erros de manejo durante o confinamento, ou até mesmo de dieta, levam a Uhum. essas doenças do locomotor. Infelizmente, a gente não tem os índices dessas morbidades na descida do caminhão, Uhum. porque é muito agitado quando eles chegam, né? Sim. Muita pressa para fazer o remanejo do divisão de lote. Então a gente não tem esses índices se eles chegaram com doença de locomotor ou se Uhum. desenvolveram ao longo do período de confinamento. Mas tem doença neurológica, tem doença geniturinária, a gente encontrou urolitíase com obstrução e ruptura de bexiga, Uhum. teve doenças circulatórias, teve um lote que chegou com tripanossoma, né? Foi a Uhum. época do Sim, tripanossoma em Minas sim. Gerais. A gente teve doenças gastrointestinais. Uhum. Então, é uma infinidade de Sim. doenças que muitas das vezes, né, elas são colocadas todas numa caixa só. E Uhum. quando a gente começa a fazer necrópsia, exame clínico, a gente vai vendo que são várias caixas Uhum. e várias possibilidades de correção. Então, quando a Uhum. gente foca muito, o que mata aqui nesse confinamento é só pneumonia. Então, focar só em pneumonia vai continuar morrendo de outras Uhum. doenças. Então, um diagnóstico, né, preciso, Uhum. ele é importante. Muitas das pessoas falam, já morreu. Qual que é a importância do diagnóstico? Uhum. A importância do diagnóstico é corrigir erros de manejo, erros sanitários que estão acontecendo para evitar que outros morram. Quando você não tem um diagnóstico, você não tem como agir no que está causando. Então, por exemplo, geralmente, é uma coisa que me incomoda muito, talvez eu seja até irritante por isso, mas é o diagnóstico de intoxicação. Essa vaca está intoxicada. Intoxicada com o quê? Né? Com metanol? O que é, né? Hoje tem pessoas que se intoxicam com metanol, com dietileno glicol, né? Então, aí você tem que saber o porquê para você conseguir agir. Agora, é muito difícil, principalmente que a gente trabalha com os animais confinados, né? Então, você pega lá, é, você ter uma intoxicação, sabe? Tem que ter, tem que ser muitos animais que vão ser atingidos. Agora, chega lá, se muda as fezes do animal, o pessoal já coloca lá a intoxicação. Então, geralmente, o que que a gente acaba fazendo muito é, sempre que a gente faz a visita técnica, a gente chega e tem lá, separa as vacas, porque assim, a gente faz aquela avaliação do todo, a parte de medicina de produção, mas o exame clínico, ele nunca vai morrer. Então, o exame clínico, eu acho que é um dos grandes problemas, assim, que acaba. A gente tá vendo que o pessoal, às vezes, no campo, a gente não tá mais fazendo exame clínico mesmo. Então, a gente chega lá, pega uma vaca, a gente passa, avalia. Na hora que você pega, ela faz aquele chapinhar lindo, você fala assim: que isso? Que é uma peritonite. Uma peritonite decorrente, essa teve metrite, teve e tal, isso aqui é peritonite, passa. Essa vaca que tá com uma pneumonia. Essa vaca aqui tá com uma reticulite. Nossa, assim, praticamente todas as visitas a gente faz, a gente pega um animal com reticulite. E é difícil, às vezes, de você ver o diagnóstico na fazenda. Então tem muito mais do que a gente imagina. E aí é porque a gente pega a reticulite, você tá pegando ali no início. E no início tem um bom percentual ali de cura, de 80%, se você usar um antibiótico ali. Então, e aí o que que acaba acontecendo? Que depois as pessoas que estão ali, essas pessoas vão treinando. Agora, tem uma outra questão, que é a questão da gente pegar e fazer um exame para diagnóstico, um exame complementar. Hoje, você tem uma empresa de diagnóstico. Então, assim, é, você acha que as pessoas fazem pouco exame para diagnóstico, o exame complementar? Ô, Julia, antes de responder essa pergunta, né, fazendo um gancho, como você Hum, falou, é, por esses longos anos que a gente está no campo, uhum, né, apesar de ter bastante pessoas bem mais experientes que a gente já está no campo há mais de 20 anos, né? Existem doenças da moda e a gente acaba, por esses treinamentos, né, de sanidade, só um adendo aqui, tem gente que fala assim, mas o sanitarista está dando diagnóstico e ele não é veterinário, né? Eu não vou ensinar porque uhum, fulano vai ser veterinário. Primeiro, ele não vira veterinário. Esse pensamento crítico que a gente tem, uhum, né, a gente não consegue passar para ele, a gente vai fazer uma metodologia para ele até colocar os olhos a mais nesses animais para pegar mais cedo. uhum, Então a gente quer adiantar e antecipar a,
a nossa visita, o nosso diagnóstico, o nosso agir sobre o animal. E, com isso, acaba tendo muita doença da moda. Eu, eu falei há pouco tempo do tripanossoma. Uhum. Quando surgiu o tripanossoma, ninguém sabia o que era tripanossoma. Uhum. Então, a gente teve um surto em Minas Gerais em 2009, entre 2007, foi 2007, né? Na Foi. escola de veterinária da FMG, que o professor último que deu o diagnóstico, né? Eu lembro que a gente tava meio emocionado, porque quando a gente chegou, assim, sabe? Tinha um deslocamento de abomaso, tinha uma vaca abortando, tinha uma vaca anêmica. A gente ficava assim, nossa, hoje vai ser ótima aula. A gente pensando assim, né? Mas na verdade tava, né, já rolando o surto. Em clínico. É. Então, se você foca muito em deslocamento de abomaso, você deixa passar. Se você não É. tem um método de exame clínico, de investigação, deslocou o abomaso. Por que deslocou o abomaso? Tem uma reticulite. Por que está tendo reticulite nessa fazenda? Então, o tripanossoma, só que ele ficou restrito ali, né? Epidemiologicamente foi um gado que foi comprado de fora, Sim. isolou aquela fazenda e não se vendia animais daquela fazenda. Então, o surto, ele estagnou ali, nunca mais ouviu falar de tripanossoma no Brasil. Em 2012, aqui em Minas, eu lembro perfeitamente, eu estava na sala do professor Lobão, eu era residente, e um aluno, né, hoje é nosso colega o Zé Neto, ligou falando que estava tendo uma mortalidade alta de vacas de leite na região do Triângulo Mineiro. E daí, né, o professor Último, o professor Lobão, eles foram investigar junto com o pessoal da Universidade de Uberlândia e viu que estava tendo um surto de tripanossoma. E o tripanossoma, ele não tem um quadro clínico patognomônico. Ele causa isso. Ele causa caos. aborto, claudicação. Ele não tem Mastite, aumento de mastite. enfim, anemia. índices reprodutivos baixos, abortos. E daí, com o exame clínico, chegou, né? E daí foi o que eu falo que é a doença da moda. Então, qualquer fazenda que tinha vaca com qualquer sinal clínico era tripanossoma. E daí todo mundo queria tratar para tripanossoma. Então, se você não faz o método e vai investigar o diagnóstico, você vai tratar tudo como a doença da moda, né? A gente está tendo aí um problema com vacina de clostridiose, né? Agora tudo é vacina. Agora tudo é vacina. Então, ninguém quer examinar o animal, ninguém quer investigar o animal. Sabe qual que é o problema na questão do tripanossoma? Porque assim, o tripanossoma não é um tratamento, claro, esse animal não vai negativar para a vida toda, isso não vai acontecer. Mas as pessoas ainda querem, isso que me incomoda, as pessoas ainda querem que seja tripanossoma. Até o próprio proprietário da fazenda, ele quer que seja tripanossoma, por quê? Porque todos os meus problemas vão resumir a uma doença só. Aí você fala assim, gente, ele quer. E hoje tá muito mais difícil de fazer diagnóstico. Igual a gente chegava e pegava e fazer. Tanto que o primeiro caso, que meu pai pegou, fez um esfregar sanguíneo, tava lá o tripanossoma, maravilhoso, lindo lá, no esfregar sanguíneo. Só que hoje a gente faz o RU ali no campo, e a gente, né, pegava isso, beleza. Só que agora, rodando o país aí, então, e não tá mais assim, já tem fazendas que é uma situação crônica que você vai fazer. E aí o manejo que você vai fazer, até de tratamento, não é da mesma forma que a gente pega quando a gente pega nessas situações de quadro agudo. Então, isso é um complicado. Agora, eu lembro que você falou, a gente estava conversando sobre essa questão de diagnóstico, aí você falou num ponto muito importante, assim, aborto. Como é que é aborto? A pessoa manda material de aborto para você. A pessoa se frustra? Aborto é muito delicado, né? Vários estudos em vários locais do mundo não se tem um diagnóstico final do aborto. A gente pensar em um agente etiológico pontual para o aborto. Então, a fundação do laboratório, ela foi pensando no diagnóstico, auxiliar o diagnóstico. E daí chega muito feto abortado. Né? A gente até recomenda, às vezes, o veterinário do campo fazer a necrópsia no campo e mandar os fragmentos, que tem menos chances de se perder esse material, né? No transporte, no envio, no armazenamento. Mas muito veterinário de campo não sabe fazer necrópsia, principalmente de feto. Porque quando o feto é muito pequeno, tudo bem você chegar e mandar o feto ele inteiro. Mas um feto maior, você vai ver. Porque é o seguinte, uma coisa que, na minha percepção, é o seguinte. Tem quadro que, assim, quase 50% dos casos não são de origem infecciosa, então você não vai achar nada. Né? Estresse, enfim, pode ser infinidade de coisas relacionadas ao ambiente. E relacionado à alimentação, uma acidose, animais que estão com acidose, isso a gente já viu de animais que estavam tendo acidose, toda hora tinha que passar a sonda que estava ali timpanizando. Isso, acidose causa aborto mesmo. Mastite causa aborto. Não, eu lembro de um caso que foi até um mentorado, ele mandou assim, nossa, Júlia, isso aqui e tal. Aí eu falei, não, dá uma examinada na vaca, a vaca com uma mastite clínica horrorosa, né? Então, assim, a mastite clínica causa aborto.
E aí, uma das primeiras coisas que a gente chega e vai fazer, eu faço quem causou o aborto, quem tem reabsorção, e eu pego o histórico desses animais. Aí você chega lá, teve um monte de tratamento pra pneumonia, tratando pra pneumonia, aí abortou. Fala, gente, né? A pneumonia. Esse animal, uma prostaglandina lá na tampa, claro que isso vai abortar. Mas se você pega um quadro infeccioso, às vezes você pode não conseguir isolar o agente por causa dessa questão desse material já tá, né? Já é um material que às vezes já o aborto foi, né, já morreu ali dentro da vaca. Então já ele entra em decomposição muito mais rápido. Daí, eu acho assim, essa questão do histopatológico se perde muito. E a lesão no histopatológico para aborto, nossa, eu acho que é um negócio que é uma mão na roda. Sim, Então sim. fica muito atrás, às vezes, só do agente. Então, igual, no seu laboratório você vai lá e faz, você faz todos os agentes. Mas essa questão do histopatológico também é importante. Então, geralmente, assim, alguém já ficou frustrado de mandar material para você porque ela achava que era uma coisa e depois ficou com raiva, assim, de ficar Muita chateado? gente, né? Isso é rotina. Então, hoje, quando a gente fundou o laboratório, a gente estava pensando em diagnóstico de bovinos. Só que hoje a gente acaba fazendo de vários animais. E uma das coisas que a gente tem de política nossa é Uhum, tentar trocar ideia com os veterinários, né, para ver o que é melhor, qual que é antes de enviar. uhum, Só que tem gente que envia e não quer, né? Ah, eu quero pesquisar leptospirose genital bovina. E ponto. uhum. Aí falou assim, mas será que não é isso? Isso ele não quer, ele quer pesquisar leptospirose genital bovina. Bom, qual que é o nosso pensamento hoje no laboratório? Primeiro, a histopatologia. A histopatologia, ela vai direcionar se há lesão no feto e placenta. Placenta é um material extremamente importante em Uhum, caso de aborto que pouco se chega, pouco se coleta. uhum, Então, quando o veterinário, né, dá essa abertura de troca de ideia, antes de direcionar para agentes, a gente indica, já que a gente não tem suspeita de um agente específico, e a gente vai abrir um leque gigantesco, uhum, a gente indica primeiro uma histopatologia. Qual que é o grande gargalo da histopatologia em aborto? Você já falou. Às vezes o feto, antes da vaca expulsar o feto, ele já estava morto ali há alguns dias. Então a autólise, ela acontece dentro da vaca. uhum, Muita gente se frustra falando assim, mas eu te enviei o feto assim que ele saiu. Ele nem encostou no chão. Não, eu vi a vaca abortando, então não tem como ter autólise. Essa autólise ela pode ter acontecido dentro da vaca. Então o feto ele pode estar morto há 24 horas, há 48 horas, e a expulsão foi naquele momento. Então muita gente se frustra nesse caminho. Esse é um dos fatores que a gente tem. E com os colares, né, os colares de eu monitoramento, acho fantástico. a gente muitas das vezes consegue até ver que essa vaca abortou não foi no dia da expulsão. Uhum, Ela para de comer, ela vai ter alguns sinais antes uhum, que ela já mostrou que tem alguma coisa errada com essa uhum, vaca. Outro gargalo da histopatologia é justamente eles mandarem o feto congelado. uhum. Então eles congelam o feto inteiro e mandam. E a gente sabe que o congelamento e o descongelamento acaba Alterando a célula, né? alterando célula. Uhum, Então, a histopatologia eu quero ver o conjunto de células. uhum, Então, esse congelamento e descongelamento, por isso que muitas das vezes eu bato na tecla de fazer a necrópsia no uhum, campo, porque uhum, você não congelou o material e fixou melhor. Então, já tem autólise provavelmente de dentro da vaca. Se eu congelei isso, eu estou prejudicando cada vez uhum, mais. Então, se eu faço a necrópsia no campo, eu fragmento, o que tem para investigar viral eu congelo, eu vou refrigerar, uhum, e o que é para histologia eu já vou colocar no formol. uhum, Então, o erro já começa lá na coleta. Então, a frustração é muito grande. Às vezes, Júlia, abortou 20 vacas, ele vai mandar um aborto e joga toda a a causa, aham, responsabilidade do diagnóstico para o laboratório. sim. É o que eu costumo falar para todo mundo. O laboratório não faz diagnóstico de absolutamente nada. O laboratório faz exame. Uhum. Quem faz o diagnóstico é o veterinário. E esse, assim, lá é frustrante mesmo essa questão de aborto. É frustrante, quando tá tendo aborto, a gente já fica chateado, já vai chateado, porque a gente sabe que é difícil o diagnóstico. É, mas teve até um atendimento, aí ele foi me contando, teve muito aborto, aí ele foi me contando, teve acidose, aí foi quando abriu ficou muito pequeno, né, a silagem, então o que que tava comentando? É que ele tava tendo acidose, então tava animal com diarreia, animal com que ficava timpanizando e tal, e isso aconteceu. E aí teve uma vez aí depois ele mandou e falou assim, olha, teve aqui com babésia, então era babésia. Então, assim, todos os seus abortos de dentro do composto, de fora do composto, para ser babésia,
Ah, eu acho meio complexo isso, sabe? Isso é difícil. Babésia é algo que aborta mesmo. A gente passou por uma situação agora. Teve babésia e pegou no início já, babésia aborta, tratou e eu falo assim, ó, babésia aborta. Porque às vezes o pessoal vai falar assim, nossa, mas eu vou dar um imidocarb na vaca que tá com babésia. Eu falei assim, olha, é o seguinte, a babésia aborta e ela também mata. Então você vai ter que usar, né, medicar de qualquer forma. E aí tem uma outra questão. Você está falando exatamente do histopatológico. Se você for olhar, o histopatológico ele ainda é mais barato que você pegar e fazer um perfil, né, completo de exames da parte reprodutiva. Então, assim, e que você faz, e às vezes você não tem resposta. Igual faz, aí dá lá tudo negativo, 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 aí chega lá para neóspora positivo. Nossa, quando o pessoal me manda e eu vejo neóspora positivo, dá vontade de chorar, né? Porque o neóspora tem aquela relação de que muitos animais são positivos, ficam positivos, e às vezes aquele aborto não tem relação com isso. Você tem que ver a lesão lá no histopatológico pra gente chegar e falar que isso aí tem uma relação com o neóspora. Então é muito complicado. Agora, assim, essa questão dos exames. Qual que é o outro complicador que você vê que as pessoas deixam de fazer? Porque eu vejo assim, a pessoa manda, ela se frustra, mas por que as pessoas acabam deixando de mandar? Além dessa questão, né, de às vezes querer o diagnóstico daquele fragmento, só daquilo que ela enviou. Então a gente montou o laboratório, né? A nossa dúvida sempre foi: será que monta ou será que não monta? Será que abre uma empresa dessa ou será que não abre? A gente sabia que as pessoas, né, desde a minha graduação, né, já trabalhando com surtos de mortalidade, acompanhando o último, o Lobão, e daí eu me perguntava bastante, gente, está morrendo muito animal, e as Uhum. pessoas não procuram, não investigam. Mas será que eles não mandam porque não existe laboratório? Ou será que não existe laboratório porque não tem demanda para atender, né? As pessoas não mandam realmente porque... Então isso sempre martelou na minha cabeça e ainda martela. Né? Então, será que as pessoas não estão mandando porque elas não sabem para onde mandar? Uhum. Ou será que não existe laboratório suficiente para atender toda a demanda? Então, quando a gente fala de diagnóstico complementar, o próprio nome já está falando. O exame ele é complementar. Uhum. Complementa o quê? Complementa o exame clínico. Então tem muita gente pulando etapa e se frustrando por isso. Então qual que é um grande desafio nosso? As pessoas elas não direcionam os exames que eles querem. Eles não sabem a metodologia que eles vão pedir. Por exemplo, neóspora. Eu Uhum. posso pedir sorologia, eu posso pedir um exame direto, eu posso pedir uma pesquisa do agente, Uhum. né? Eu posso relacionar com a lesão. Uhum. Eu vi esses dias que casualidade não quer dizer correlação. Então não quer dizer que o agente está no hospedeiro que ele está causando a Que tá doença. causando a doença. E vice-versa, E isso em né? diversas enfermidades, assim, né? Diversas Grande parte das enfermidades. enfermidades isso Né? acontece. É comum, muito comum a gente pegar necrópsia de bovino, né? Não sei nem se a gente pode chamar de necrópsia, as pessoas abrem um bovino, coletam conteúdo intestinal, mandam para o laboratório e vem Clostridium perfringens tipo A. Uhum. Qual que é a importância da presença do Clostridium com a causa da morte deste bovino? Uhum. Então, muitos, Escherichia coli, presença de Escherichia coli em diarreia. Diarreia. Qual que é a importância desse diagnóstico simples com a diarreia, sem fazer uma tipificação dessa Escherichia coli, né? Sem É. fazer uma investigação de qual Escherichia coli está relacionado. Então, muitas vezes as pessoas pedem e eu vou ter uma casualidade, mas eu não vou ter uma correlação com a doença. Mas, Ronaldo, são várias questões, eu acho que de laboratório, dando minha opinião, né? Porque é o seguinte, eu também acho que quem tem que saber isso é quem tá enviando. Então, por exemplo, se eu chego e mando um exame para alguma doença de uma bezerra, eu tô pedindo um exame sorológico, se é uma bezerra ali com menos de 60 dias, a gente vai ter forte interferência de anticorpo colostral. Aí dá positivo, você fala, "Ô, poxa, né? Isso aí fica complicado. Outra coisa, por exemplo, essa questão do diarreia, né? Que eu trabalhei muito com diarreia, essa parte de enteropatógeno, né? No meu mestrado, doutorado. É, a gente tem exames ouros, tipo padrão ouro, e a gente tem que buscar isso, porque isso contribui na hora que você chegar lá e mandar fazer um exame. Então, por exemplo, eu tenho um exame lá que eu posso fazer no campo, tá lá tripanossoma, eu vou lá, faço um exame, olho no RU, vejo um tanto de tripanossoma. Gente, eu tô vendo o tripanossoma, depois eu posso até fazer o buff-coat ali, quebrar e fazer um. Tô vendo. Você vê o núcleo, você vê o cinetoplasto, tudo, você tá vendo. Eu não preciso de fazer um outro exame, ok? Não preciso.
Às vezes eu vou fazer um PCR, às vezes vai dar um negativo, mas é um caso crônico que pode acontecer. Então eu tenho que saber sobre isso. Eu tenho que saber, será que eu tenho que fazer nesse momento? Como que eu vou fazer PCR? Eu vou fazer PCR de quem? Não é barato fazer PCR. Eu tenho que fazer PCR daqueles animais que eu tô vendo mais sinal clínico, porque tem maior probabilidade de eu encontrar aquilo ali no sangue. Beleza. Agora, se eu pego, por exemplo, a parte de enteropatógeno, e aí eu vou avaliar, eu preciso de padrão ouro. Então, hoje é uma coisa assim que quando às vezes se eu indico algum laboratório, eu falo assim, gente, sabe por quê? Porque isso aqui é padrão ouro, ele tá fazendo padrão ouro. Às vezes a gente chega, manda lá pro Rio de Janeiro, é porque lá é padrão ouro, lá eles fazem alguns agentes que são importantes e são muito frequentes. Até do próprio criptosporídeo, a gente tem um padrão ouro que, assim, a gente faz os exames, já aconteceu, assim, de mentorado, minha pessoa tá tendo muito diarreia crônica, assim, tá prolongando muito diarreias. Ela melhora, depois ela piora, depois ela melhora, depois ela piora. Aí eu não sei se são agentes diferentes, que está acontecendo outras infecções. Eu falei, não, beleza, vamos pegar do comum comuníssimo, né? Como dizem, raro, raríssimo. Então vamos pegar o comum comuníssimo, que é o criptosporídeo. E se você quiser, me manda para fazer. Então ela mandou para algum laboratório, aí deu tudo negativo. Ela mandou para mim, deu incontáveis. Era assim, uma explosão de oocisto. Era uma coisa absurda. E que realmente era o que estava levando. Por isso que estava levando tão para frente essas diarreias. E aí, tem a questão do padrão ouro. Então, assim, do laboratório também ter essa busca de falar assim, eu vou fazer um padrão ouro disso aqui. Ah, essa é de E. coli? Eu quero fazer, vou avaliar os patotipos de E. coli. Ah, é salmonela? Por exemplo, é importante a questão de salmonela, a gente já viu, no meu experimento eu acho que isso, né, provou muito, porque a gente fazia antes, eu acho que teve experimento lá de salmonela e deu tudo negativo. E esse, eu fiz até IC desse experimento, que eu avaliei Clostridium perfringens, que era de 0 a 60 dias, assim, 100% de Clostridium perfringens. Aí eu lembro que eu fui conversar, teve umas, depois eu acabei não parando de isolar Clostridium perfringens. Eu falei assim, nossa, professor, fui lá conversar com o Chico, eu não tô isolando. Ele falou assim, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei, professor, mas eu já isolei tanto, de todos eu tô isolando, agora não tô isolando mais. Ah, estourou. Dá uma fervida nela, assim, e aí dá aquele susto para ela reativar. Foi assim, batata, pronto. Continuei isolando todo mundo, sabe? Então, assim, essa questão do Clostridium perfringens, tipo A, ele é comensal ali do trato intestinal do bezerro, já ali nos primeiros dias de vida, já tá ali. Agora, uma coisa que eu tava até lendo um artigo falando dessas questões de essas abomazites, essas enterites, assim, que a agulha do bezerro tá aqui, tá ótimo, mamou de manhã, morreu. Aí você vai lá e faz a necrópsia na hora. Às vezes você fazer um clap, fazer um gram, assim, poxa, morreu ali na hora, você pegou e fazer um gram, aí você vê um tanto daquela bactéria que tá lá, você vê qual que é o formato dela, se ela é gram positiva, negativa, isso já vai te induzindo para onde você vai pedir. Igual se você olha, por exemplo, para diarreia, eu falo, olha, jamais a gente vai olhar a cor das fezes e vai falar, isso é um rotavírus, isso é uma salmonela, mas eu não posso deixar de olhar a coloração, se tem muco, como é que tá, se tem muito sangue, como é que tá a bezerra, se ela tem um quadro sistêmico, para direcionar, sabe? Porque isso é custo. E aí muita gente às vezes deixa de fazer, aí manda para salmonela, e você tá vendo um quadro característico e manda, e tem aquela questão do meio. Então hoje, por exemplo, o que que você sugere para tentar isolar com mais facilidade aí a salmonela no campo? A salmonela é um ótimo exemplo, né? Se você mandar para os laboratórios, uma grande maioria vai falar que faz o exame. O exame é simples de fazer. Hoje, né, a gente não aceita fezes com mais de 24 horas no laboratório para fazer salmonela. A gente já rejeita. Porque a Uhum, gente sabe que pode ser positivo e não vai crescer. E não cresce, né? uhum, Então, o que que a gente faz? A gente fala assim, olha, eu vou te enviar um meio de transporte, né, um meio de enriquecimento, que você vai coletar e mandar para a gente na próxima coleta. Porque essa daqui, você vai estar gastando seu dinheiro e não vai crescer. então você envia o material É, para. Por que isso. que você tem que colocar nesse material? Porque a salmonela ela é uma bactéria muito agressiva dentro do organismo e muito frágil fora do organismo. Uhum, Então, no meio do caminho, ela vai morrendo, né? As outras vão proliferando e ela vai morrendo. Então, na hora que eu plaqueio lá, ela vai estar morta. Então, ela não vai crescer no meu meio de cultivo. Então, a gente precisa fazer esse meio que vai melhorar o crescimento da salmonela e dificultar o uhum, crescimento das outras bactérias nesse meio para dar mais chance dela chegar viva no laboratório. uhum, Então, isso é, isso é, é um exemplo clássico de, às vezes, até falta de conhecimento de quem está coletando, né? Salmonela também já foi uma doença da moda. uhum, Ela tem uma morbidade muito alta hoje nas fazendas, né? A gente pega vaca morrendo com uhum, salmonelose. Extremamente importante também tipificar essa salmonela, né? uhum. Salmonela por salmonela não quer dizer nada também. Então hoje a gente tem a Tifimura, a gente tem a Dublin, que é importante. Mas o veterinário tem que estar atento a isso. Uhum, Principalmente ao laboratório de confiança dele. Ele tem que ter um laboratório que ele tem abertura para discutir com os técnicos do laboratório.
Então, esses dias eu recebi um OPG, né, de uma dúvida que o pessoal me consulta, Uhum. é, de, de um exame de OPG de caprino que tinha, o resultado era um ovos. Não vinha nem por grama de fezes, não vinha Uhum. unidade. E a gente sabe que isso não existe, né? A gente tem os fatores de diluição, os fatores da câmara que a gente usa. Uhum. Então, provavelmente, a pessoa fez um teste direto de OPG em caprino. E isso não é, Uhum. não quer dizer nada. Uhum. Então, a gente precisa, o técnico, muitas das vezes ele deixa de fazer exame, porque às vezes ele manda exame e não vai ter um resultado que dê ele algum norte ou alguma ação. Uhum. Então, ele vai achando que aquele que mandar exame Não vale a pena. não vale a pena, não dá resultado. Mas às vezes ele está mandando ou solicitando uma técnica errada, ou mandando para algum local que não é especialista naquela espécie que ele tá mandando, não conhece das técnicas, né? Então, o tripanossoma, voltando ao tripanossoma, hoje a gente tem várias técnicas de diagnóstico. Uhum. Então a gente tem PCR, que muita gente acha que é o padrão ouro para vários, mas a gente sabe que não é. Né? E tem PCR que você tem prime mais específico, mais sensível. Isso, Tem, né? inclusive, prime Exatamente. mais sensível. Então, assim, até isso tem diferença. Exatamente. Eu tenho PCR que vai identificar espécie e gênero. Tem gênero e espécie. E tem PCR que vai ser só gênero. Né? Então, assim, saber que tem uma Escherichia coli nas fezes não vai me direcionar nada, mesmo que seja por PCR. Uhum. Então, a gente tem que direcionar complementando as minhas suspeitas clínicas do campo. Para quê? Para que aquele resultado complemente as minhas suspeitas e gere uma ação para o animal, consequentemente para o produtor e consequentemente para o técnico que está fazendo. Gente, o Ronaldo, ele foi orientado para pessoa última, né? Então, assim, e lá, pessoa última, pessoa lobão, a gente, né, tá... o que é mais interessante, eu acho, da clínica? Você sempre... é a questão de método. Então, todo mundo vai conversando, se você for abordar, todo mundo acaba abordando a fazenda sempre da mesma forma. Você já saiu, né, várias vezes ali, porque na residência, a gente também acaba acompanhando acabava muito acompanhando os professores. Tem algum caso aí legal que você lembra, quando você saiu com o professor último? Ah, tem bastante caso, né, como professor último. Tem vários. Eu posso contar alguns, né? Tem um caso que chama muita atenção de verminose em gado de corte. Uhum. Não sei se a gente já comentou sobre isso. Era um gado de corte em pastejo intensivo. Então era rotação de piquetes. Né? Apesar de ser pastejo, era muito intensivo. Sim. A unidade animal Era por muito área era pesado. muito alta. Uhum. A adubação de pastagem muito pesada. O investimento em vermífugo vacina muito alto. O pessoal não economizava, eles vermifugavam com os vermífugos mais caros que tinham no mercado. E uma vez, os bezerros estavam com diarreia, né? Os bezerros desmamados, os novilhos, diarreia. Teve alguns com emagrecimento. Né? E coloco até nas minhas aulas um vídeo que eles fizeram necrópsia de um bovino e o abomaso, assim, não tinha mais local. Os hemoncos estavam disputando local no abomaso. E daí fui fazer o OPG do rebanho, e assim, o OPG altíssimo, de todo o rebanho. Eu tinha alguns animais clínicos, mas eu tinha animais subclínicos que estavam só que eles estavam perdendo peso. E daí, fez o OPG de todo mundo, dividiu em 4 grupos, usou 4 tipos de vermífugos e repetiu o OPG. Para ver qual que seria o melhor. Para ver qual que abaixava mais essa contagem. E o que mais abaixou foi o vermífugo mais barato. Vermectina? Foi albendazol. Albendazol. E o que aconteceu? Eles economizaram num ano mais de 300 mil reais em medicamento. Só por esse teste. Isso, né? Só fazendo um OPG, 300 mil reais no ano. E daí, muita gente acha que animal de corte a pasto, né, não tem verminose. Realmente, se for extensivo, a incidência é bem baixa. Agora, quando eu estou falando de sistemas intensivos, onde eu tenho adubação, piquetes, né, lotação alta, isso pode ser um problema. E se eu não faço uma necrópsia, não faço OPG, eu posso achar que é um vírus que está cometendo meu rebanho, que é uma bactéria que está cometendo meu rebanho. Então, esses métodos, eles acometem. Outro caso muito emblemático também que marcou muito. Mas só lembrando um negócio aqui, tem fazenda que eu não vermifugo ninguém. Exato. Nenhum bezerro. Não existe vermífugo na fazenda. Não precisa de vermífugo. Não precisa. Porque a gente faz acompanhamento do OPG em diferentes categorias e não precisa. Zero, é zero. Entendeu? Porque hoje a questão do sistema não favorece. Beleza. E tem fazendas que são vizinhas, assim.
cada um é vermifugado em um momento completamente diferente da outra. Sabe que cada um tem um tipo de desafio ali. Então, assim, isso aí, você fazer uma PG e economizar 300 mil no ano, poxa. É. E sem contar que essa que não usa, se um dia aparecer verme, você tem uma Uma ampla ampla. escolha de É, vermífugos para usar, você não está criando resistência, né? Que é outro problema. Né? Um próximo podcast até é só pode sobre chamar isso alguém aí. sobre Falar isso. a resistência de antimicrobianos, de antiparasitários. Né? Eu Uhum, tenho até estudado isso bastante. É, enfim, é uma economia não só financeira, uhum, um resultado para o rebanho, mas para a população como um todo. Né? Então, quando a gente está selecionando vermes resistentes, bactérias resistentes, a gente acaba prejudicando todo mundo. Né? Os uhum. consumidores, os vizinhos, enfim, toda a Todo mundo. cadeia produtiva É. do agronegócio. E qual que é o outro caso que você O lembrou outro aí? caso é fantástico também. Né? Tem uma grande fazenda de gado elite, né? Nem vou citar a raça, é um gado elite Uhum, que roda exposições no Brasil inteiro. E daí o pessoal estava rodando com o time A. Eles tinham vários times de pista e uhum. o time melhor, os melhores animais da raça estavam rodando o campeonato. E daí, numa exposição em São Paulo, morreu um touro. O touro, que era o promissor de ganhar, Seu grande ser campeão grande lá. campeão da raça naquele ano. E o touro morreu durante a exposição. Uhum. Se fez uma necrópsia, né, no estado que ele estava, e o resultado veio Clostridium perfringens tipo A. Foi isolado Clostridium perfringens tipo A no intestino. E só. Mais nada no No laudo. material. Uhum. Né? Mais nada. E daí esse gado voltou para casa, né? Morreu esse touro durante a exposição e findou-se. Voltou para casa e alguns animais começaram a apresentar sinal clínico de não conseguir levantar, de não comer. Morreu mais uma novilha, uma vaca, não me lembro quando. Na semana que eles voltaram, eles começaram a preocupar, porque o grande número de animais de elite deles, né, a vitrine deles, estavam morrendo. Então Uhum. a carga genética maior da fazenda estava morrendo. E daí passaram alguns veterinários, né, aquela dúvida, bactéria, vírus, não sei o quê. E daí a gente foi lá, né? Você também chegou ele na fazenda Eu depois, né? cheguei antes desse touro morrer, até tirei uma foto com ele e tudo. A gente foi, gado de elite, simplesmente fizemos uma lâmina, anaplasma, era anaplasma. E aí eu lembro, inclusive, de chegar e ver, porque eles cortavam o capim, tudo que eles cortavam, e tinha uma umidade muito grande Sim. daquela na dieta. Aí a gente chegou até a comentar. E ele até falou assim, a dieta do grande campeão e tudo. Então a gente ficou assim, né? Então, ok. E aí depois teve a... Então eles viajaram, aconteceu isso e vocês foram lá. E essa fazenda ela tinha um histórico de anaplasma congênito até, Sim. né? Uhum. Então, alguns animais, eles nasciam ictéricos, tinham poucas horas de vida e morriam. Então, poderia ter colocado tudo na conta da anaplasma, né? Já que tinha diagnosticado anaplasma anteriormente. Mas daí os sinais clínicos era paralisia flácida, né? Os animais menos ativos, tinha animal que não levantava, tinha animal que levantava meio cambaleando. E daí o diagnóstico foi botulismo. Uhum. A gente coletou soro, né? É muito difícil dar um diagnóstico Pelo soro, né? laboratorial do Uhum. botulismo, então quase impossível em bovinos, né? Em outras espécies a gente até consegue, mas em bovinos é quase impossível. E daí botulismo. De onde vem botulismo? O gado, né? Botulismo é só carcaça. O Uhum. gado de baia, como é que eles vão comer carcaça? Sim. É, Não lembro que lá defecava a vaca junto. Já é, vi uma pessoa atrás ela tirando com a pá. Então, é, assim, é muito elite. muita elite. E daí, justamente a silagem, com Foi. um índice de umidade altíssimo, né? A Sim. gente apertava, escorria Uhum. líquido, e só os animais de exposição comiam essa silagem premium, que eles julgavam que era uma silagem premium na fazenda. Então, antigamente a gente tinha um soro antibotulínico, mandou É. buscar no Paraná. E daí a gente É. aplicou nos animais. Os que estavam muito, né, avançado acabaram morrendo posteriormente, mas salvou uma grande quantidade de animais nessa fazenda. A gente atendeu muitos surtos de botulismo na época. Depois disso, eu cheguei a voltar na fazenda, mas porque já tinha animais que eles faziam fisioterapia nas vacas e tudo, só que tinha alguns animais que já estavam com decúbito, aí já teve animal que teve flegmão, Sim. aí já, então, já não levantava mais, e aí mesmo usando soro, então alguns acabaram até morrendo por causa disso. Mas Salvou muito. salvou muito animal. De Esse estouro, jovem a adulto. eu lembro, a Venco Farma Vem era com a farma que tinha, eles produzia. representavam, na verdade, acho que eles importavam e vendiam, né? Eles representavam o soro antibotulínico aqui no Brasil. Que se extinguiu, né? Que agora aqui não tem mais.
E que iniciou como negócio de diagnóstico de perfil tipo A, e era isso, e depois foi morrendo animal. E se lá atrás, na exposição, tivesse suspeitado de botulismo, já poderia evitar várias mortes, né? Apesar É, de morrerem poucos animais, mas foram animais com alto valor é, zootécnico e é. Porque financeiro. às vezes acontece de ter falha vacinal, da pessoa não dar vacina, isso acaba acontecendo. Exatamente. Ou às vezes acontece também do desafio ser grande demais, que ao invés de morrer 100 animais, às vezes morre um animal, né? Então, assim, a questão da vacina é importante. Neste caso, eu acho que os animais não eram vacinados, Não eram vacinados. porque justamente eram animais de baia e eles falavam que É porque achava que não risco, tinha o risco. risco É, não não, existia. não. É demais. E para encerrar, Ronaldo, gente, senão a gente ficaria aqui o dia todo aqui para falar, porque se você quiser falar de gato, cachorro, tamanduá, isso tudo o Ronaldo já atendeu. O seguinte, você é professor na FMG, professor em universidade privada, dono de laboratório. Hoje, uma pessoa que está ali na graduação de veterinário, o que você acha que ele quer buscar trabalhar com bovino? O que você acha que é importante para essa pessoa que vai fazer dele uma pessoa diferente assim que ele se formar, para ele chegar mais preparado para o campo? É o que eu indico a todo mundo. Se você está nos primeiros períodos, abra o leque o máximo que você conseguir. Vá para todas as áreas, conheça o máximo de áreas que você conseguir. Faça estágio de férias, acompanhe final de semana, granja de suíno, granja de aves, e você vai fechando o seu leque para o final da graduação, né? Uhum, Outra coisa, não existe matéria inútil. Muitas das vezes, quando a gente é graduando, e a gente passou por isso, muitas das vezes a gente acha que as matérias não têm correlação com a área que a gente vai querer no futuro. Mas todas as matérias que não são específicas de uhum. espécie, a gente utiliza elas hoje na nossa rotina. A gente utiliza epidêmio, a gente utiliza virologia, a gente utiliza bacteriologia, patologia clínica, patologia veterinária. veterinária. Então, a gente tem que revisitar isso, né, direto. Né? Não sei, não vai dar para vocês verem, mas a estante da Julia aqui tem vários livros básicos. Na minha também tem vários livros de anatomia, de fisiologia. Então, não pular etapas. A gente tá em formação. Então, quanto mais bagagem a gente conseguir carregar, mais a gente vai conseguir usar isso no futuro. Porque quem vai decidir o seu sucesso profissional não vai ser a faculdade. Né? Eu Uhum, já lecionei em algumas faculdades e a gente às vezes escuta isso, porque a faculdade tal é melhor que essa faculdade. Eu falo que as faculdades, algumas elas são melhores que as outras porque elas oferecem mais oportunidades, mas a faculdade em si não forma ninguém. Eu uhum, posso ter um excelente aluno é, que não queira aproveitar as oportunidades que ele tem. uhum. Ah, mas minha faculdade é defasada nisso. Você tem total liberdade de Buscar procurar isso isso por fora. fora. Uhum, Né? Acompanhar um profissional renomado, é importante acompanhar profissionais, né, que tenham conhecimento também, é importante a gente salientar isso. uhum. A gente estava discutindo mais cedo que tem muito veterinário sendo contratado por fazendas e sendo treinado pelos gerentes da fazenda. Então ele só faz o que o Uhum. gerente manda. Então ele não está agregando na fazenda, ele está sendo uma simplesmente uma mão de obra, né? Sem usar o E ele raciocínio. acha que aquilo que ele aprendeu é muito distante do que ele vai usar no campo. Então, assim, Exatamente. ao contrário, as coisas estão muito ligadas. E é esse que é o diferencial. Então, assim, eu concordo plenamente, assino embaixo. Eu acho que é isso mesmo. Eu não entendia, meu pai falava isso pra mim: você vai formar em veterinário, você tem um dia de suíno, um dia de ave, um dia de cachorro, um dia. E eu tive esses momentos. Muitas das coisas hoje que eu faço, eu lembro do suíno, muitas das coisas que eu faço, eu lembro do cachorro, porque eu via muito o pessoal fazendo ultrassom no cachorro nessa parte clínica. E de ver essas imagens. Aí eu fiquei um ano no laboratório fazendo, né? Você faz lá, faz isolamento, faz PCR. Hoje, poxa, isso pra mim foi uma das coisas mais foi muito enriquecedor. Então, eu concordo e eu agradeço demais. A gente pode depois fazer uma outra conversa. Eu acho que, né, trazer até mais pessoas aqui pra gente poder falar muitos casos. Gente, eu tenho muitos casos. Lembro até, depois eu vou até contar mais um caso que a gente foi junto de diarreia, que a gente foi atender de diarreia, que o pessoal dava era colher, assim, Sim, sim, né? E era animal de elite, já tinha sim. perdido R$ 200 mil em animal de elite porque não fazia uma hidratação correta, né? Então, assim, são muitos casos e eu agradeço demais por essa oportunidade dessa conversa aí. Eu que agradeço o convite primeiro, né? Espero que tenham vários, né? Onde a gente reúne várias pessoas Assim, que demais, a gente hein? Da trabalha, né? clínica Trabalha aqui. junto. E é isso, estou disponível, né? Quem Então, quiser o pessoal segue a Foco Diagnóstico, né? foco diagnóstico, a gente tem trabalhado lá tentando cada vez mais, né? Uhum, Exames resolutivos, né? Que as é. pessoas tenham resultados. E sempre estamos disponível como professor, É. como
Segue o Ronaldo. Como é que é o seu Instagram também? No Instagram é ram.martins. Eu vou deixar aqui também para ram.martins. vocês seguirem, porque, gente, o Ronaldo, assim, os stories deles, gente, é o melhor, porque, assim, é divertido e conhecimento é muito bom de ver. Então, gente, obrigada e, né, iniciei muito bem aí a primeiros Agrocast. Sucessos.